Falou, galera! Aqui é Liliana Santo, mais um podcast de Conexões em Compliance. E hoje estamos aqui com o Coronel Santos Lima, responsável pelo Centro de Planejamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Coronel, seja muito bem-vindo a esse momento. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estou certa que vai ser um momento incrível, de muito aprendizado. O trabalho que o Corpo de Bombeiros tem vindo a implementar ao longo dos anos tem sido referência, né, no Estado, fora do Estado, mas principalmente, né, dentro do nosso Estado, que estamos implementando agora um programa de integridade e compliance responsável, né, pela implementação da Control. E vocês sempre estão saindo na frente, um dos pioneiros a implementar essas medidas. Eu queria saber um pouquinho dessa trajetória, queria que nos contasse assim, como começou, como surgiu essa ideia, as dificuldades que já tiveram, enfim. O que quiser contar sobre isso, eu acho que será bem-vindo para todos os nossos ouvintes. Inicialmente, doutor, agradeço demais o convite. Agradeço ao comandante-geral, comandante Monteiro, comandante Franklin, que é o subcomandante, a equipe que eu faço parte, Centro de Planejamento, para tentar explicar um pouquinho da nossa atividade diária que nós realizamos para que tenha uma gestão voltada a resultados. O Centro de Planejamento, ele funciona, é um órgão de assessoramento do Comando-Geral, né, tem como foco a tomada de decisão estratégica. Em que pese a tomada de decisão, ela vai influir em todos os níveis da corporação, seja no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então, a gente faz essa gestão junto ao comandante para que a gente possa atingir nossos objetivos institucionais com mais efetividade. Então, o CEPLAN, o Centro de Planejamento, ele é um órgão que está vinculado diretamente ao comandante. Exatamente, né? E mensalmente nós temos um comitê estratégico, né, que nós apresentamos os resultados com os indicadores auferidos, com os objetivos que nós temos que foram implementados, os que precisam ser implementados, os que não foram implementados. E essa reunião faz com que a gente possa fazer o torqueamento, né? A gente vai ali vendo, junto com o Estado-Maior da corporação, que são os diretores, o comandante de operações, o próprio comandante-geral, onde a gente leva essas questões. As questões são decididas a nível de comando da corporação e ela vai sendo implementada em toda a estrutura, né? Partindo do comando, diretorias, unidades operacionais, unidades administrativas, até chegar à ponta. Porque o nosso objetivo é que o nosso militar da ponta ele tenha segurança jurídica, ele tenha uma estrutura melhor, ele possa atuar com segurança, né? E que possa, acima de tudo, entregar um serviço à sociedade de excelência. Essa é a nossa, digamos, um dos nossos focos maiores, né? Que é a governança, né? A governança, eu ia dizer justamente isso. Vocês é como se desempenhassem o papel de tentar traduzir as mensagens do alto comando para que elas possam ser, para que exista viabilidade delas serem executadas a todos os níveis da corporação. Exatamente, né? Então, o Centro de Planejamento, nós produzimos, né, essa equipe, nós produzimos o plano estratégico que tem uma validade de 2025 a 2029. Então, nós temos ali 12 objetivos estratégicos que a gente consegue visualizar toda a corporação, são os grandes eixos da corporação. Esses 12 objetivos estratégicos são desencadeados, ou seja, são decompostos em 90 iniciativas estratégicas, todas vinculadas aos objetivos. E para cada iniciativa desta, a gente produz um plano de ação. Porque no plano de ação, teoricamente, é onde acontece, ou seja, na hora que o plano estratégico ele passa a ter vida, a se desenvolver, a ter velocidade. Então, é muito importante o plano de ação na instituição. E nós temos uma portaria do comandante-geral dizendo que o plano de ação é um instrumento técnico da corporação e nós temos ele digitalizado dentro de uma plataforma onde nossos militares podem utilizar. Você tocou num tema importante. Então, o planejamento ele não é só um papel. Ele não é algo só para constar que foi feito. Ele é algo que, de fato, é incorporado
em todos os dias, na rotina do Corpo de Bombeiros como um todo. Exatamente, né? A gente não pode, a gente tem que fazer um plano que seja auto-aplicável. Como executar isso? Como dar vida a um papel com 90, né, objetivos, 90 ações, na verdade, 12 objetivos, né, o senhor falou, e desmembrados, né, em 90 ações. Como fazer isso ter vida no dia a dia? É mais um complemento. São 22 indicadores estratégicos. Sim, ainda tem os indicadores, a gente estava comentando justamente. Sem indicadores, a gente não tem como, né, mensurar. Exatamente. O próprio Kaplan Norton, que é um teórico, ele diz o seguinte: aquilo que não pode ser medido não pode ser gerido. Né? Então, na hora que a gente tem uma metragem, uma métrica, que nós perseguimos ela mensalmente, a gente começa a ver os resultados da instituição. Por exemplo, nós conseguimos, através de um trabalho do nosso setor de operações, baixar o nosso tempo de resposta. Então, claro que as ações são executadas pelas operações, mas nós canalizamos onde pode estar, algum problema, onde pode estar, a gente vai gerenciar isso aí. Sempre pode melhorar, né? Exatamente. O processo em si, identificando esses pontos de melhoria, exatamente. Então a gente consegue transformar o serviço em maior excelência ainda. Exatamente. E assim, a gente discutir sistemas de gestão num órgão público, ele é uma necessidade. Não é uma questão de ter que fazer, é uma necessidade. As instituições que não cambiarem, que não forem para... não tiver um pensamento estratégico, não ter governança, não ter gestão de risco, não ter mapeamento de processo, não ter integridade, não ter essas questões, elas vão sofrer um pouco. Porque às vezes ela toma uma decisão e às vezes a decisão tem que ser tomada várias vezes, repetitivas, porque você não tem esse grau de maturidade. Então, pode colocar em risco até o próprio decisor, do ponto de vista de responsabilidade, dependendo da circunstância. Se a gente for observar a teoria da árvore decisória, quem está acima toma decisões que vão influenciar quem está embaixo. Então, quanto maior o nível hierárquico, maior o poder decisório. Mas da mesma forma que você tem um alcance maior, também você tem a responsabilidade maior. Então, quando a gente toca esses assuntos nas reuniões de governança do comitê, a gente mostra sobre conceito de liderança, conceito de governança, conceito de indicador, de meta. Então, a gente vai pulverizando, decompondo interna corporis, dentro da corporação, uma cultura, uma doutrina de gestão por resultado. Certo? Mas a grande questão é transformar aquilo que nós pensamos, algo intangível, nós pensamos, né, usando as métricas da administração contemporânea, transformar isso em realidade, ou seja, em coisas tangíveis. E esse processo, ele é um processo lento, tem que ter maturidade, tem que ter boa vontade, entendeu? E a gente vai calibrando ali até chegar às nossas ações e serem executadas. É interessante, né? Quando você fala, vai calibrando, muita gente pensa que o processo nasce pronto. Não nasce pronto. A gente vai implementando, vai ajustando, vai adaptando eventualmente, porque tem muitas questões internas de que dependem exclusivamente de vocês, mas tem muitos fatores externos e que vocês não têm o menor controle. Então, muitas das vezes o processo está implementando de uma forma correta, estratégica, em consonância com os vossos objetivos, mas aí vem algum fator externo, exemplo da pandemia, por exemplo, agora recente, né, que mudou por completo a realidade de todo mundo. Então, tudo isso é levado em consideração no plano de ação de vocês? Professora, é importante ter um método. Mesmo que a gente não tenha controle das variáveis, se você tem um método, algo você vai seguir. Né? Eu lembro que na pandemia, o bombeiro era comandante de operações, e o comandante me chamou de: Sam, você tem que produzir um plano de contingência. Isso quando começou a pandemia. Isso, comandante, eu vou fazer. Vamos trabalhar, nossa equipe vai trabalhar. E um dos primeiros desafios era a construção de um POP de atendimento à vítima com Covid. Não tinha no Brasil. Mas perceba. Graças a Deus, a gente tem um bom contato com as instituições. Eu tenho um amigo em São Paulo, com esse tal, fiz curso junto com ele. Sabe para que é que vocês têm aí de POP ligado a esse tipo de atendimento? Eu disse: Sansa, não tenho nada. Eu tenho aqui um do Ebola. Eita. A época que teve um caso de Ebola em São Paulo, há anos atrás. Você me manda para mim.
Então, eu já tinha um método. A senhora falou, veio uma variável que a gente Uhum. não sabia, que a gente chama de cisne negro, né? Isso. Na administração. Uhum. E nós sentamos com a equipe, muito boa, de bons oficiais, bons praças. Sentamos com o SAMU e desenhamos o primeiro POP voltado a atendimento com pessoas com Covid no Brasil. Parabéns. Não Né? sabia. Essa aí me surpreende, vivendo, me É, surpreendendo, né? mas Porque o trabalho, vocês sabem que eu sou super fã. Parabéns. E, Foi, com certeza, virou referência no e momento assim, de tanta naquele fragilidade. momento de tensão, É. os nossos militares, não é que eles não queriam atender, eles queriam atender, mas eles tinham muito receio. Eu acho que o Brasil todo tinha receio. E na hora que a gente construiu esse POP, teve médicos envolvidos do SAMU, tivemos oficiais que são formados em medicina, que também ajudaram nessa produção. Eles descortinaram, perderam medo, perderam receio. Então, a gente começou a atender tranquilamente. Então, um protocolo, né, que, de certa forma, tanto é que a gente foi exitoso esse protocolo, que estava dentro do plano de contingência, porque a gente tinha vários níveis de atuação. Se acontecer isso, o que a gente tem que fazer? E se evoluir, o que a gente tem que fazer? Até chegar, que era a última etapa, que é o descontrole social, que a gente ia ter que botar a tropa quartelada para atender a sociedade. Entendeu? Então, nesse plano de contingência, tinha tudo isso. Mas a gente tinha um método de construir o plano de contingência. Então, é importante nós termos tudo isso para dizer que é importante a gente ter um método. E vocês, quando falam de temas como governança, compliance, gestão de riscos, integridade, tudo isso é música para os meus ouvidos. Mas eu entendo ainda que existem muitos tabus com relação a esses temas. Você acha que é assim? Mas os tabus, professora, é desconhecimento. E uma coisa muito importante, aí é uma prática, uma praxe nossa. Quando a gente mostra para nosso efetivo, nossa tropa, que isso é necessário, isso dá segurança jurídica, isso pode prevenir, a gente ganha mais. Entendeu? A gente não pode dizer que é apenas um documento para isso, para aquilo. Não. Eu faço gestão de risco porque eu estou dando segurança jurídica a quem escala, estou dando proteção para quem executa. Perfeito. Então, o militar, quando ele vai para a ocorrência, ele tem um ordem de serviço e lá diz que não se pode cortar a árvore num raio abaixo de 10 metros. Se tiver um carro a 5 metros, ele não vai cortar a árvore. Porque alguém já mencionou esse risco. Que existe uma norma técnica que fala sobre isso, que ele lança no plano de implementação de controle de risco. Então, isso é um exemplo. Isso é um exemplo prático que a gente pode prevenir acidentes. Eu digo Mitigar. Mitigar é a palavra melhor. Porque a gente não tem como trabalhar com todas as variáveis. Eu faço uma gestão de risco sobre uma determinada operação, a gente pode elencar 10, 15 riscos ali. Mas tem riscos que a gente não pensou. Isso. Tá? Mas a gente tenta cada vez mais melhorar esse desenho. E às vezes existem riscos que têm um apetite a risco baixo e no ano seguinte ele tem um apetite alto. Por isso que eu tenho que jogar dentro da escala. Né? Nós criamos uma modelagem, a gente cria uma modelagem que o cara vai jogar ali na escala e vai dar um resultado métrico e criar as medidas de contenção. Então, isso é um processo cíclico, está sempre produzindo, vai para a operação, volta a operação, faz o briefing, faz o debriefing, o que aconteceu nessa operação, que risco aconteceu novo, para no próxima operação a gente poder colocar esse novo risco. Melhorar. Ou seja, é um processo cíclico. Não acaba, nem fica pouco. Não, exatamente. Nem acaba, nem fica pouco. Qual o papel do comandante em toda essa trajetória? O comandante, ele foi fundamental nesse processo, né? Porque ele comprou a ideia de uma gestão estratégica voltada a resultados. Antes nós tínhamos uma gestão onde a gente fazia, sempre muito bem feito, mas a gente não tinha, digamos aqui, algumas questões que é bem importante levar em consideração. Né? E na hora que a gente traz a academia para a instituição, ou seja, métodos acadêmicos, cientificamente comprovados, e consegue colocar em caixas, e elas começam a ter uma integração, interação, e começa a dar resultado, caramba, como isso é bom. Mas o bombeiro tem uma coisa muito boa. A gente sempre se prepara, sempre foi uma instituição que sempre se preocupou
com a sociedade. Então, a gente tem que ser organizado. A gente sempre foi pequenininho, né? Eu entrei lá nos idos dos anos 90 e a gente tinha pouca estrutura, mas com pouca estrutura nós tínhamos muita boa vontade. Tem um comandante Christian, que eu nunca esqueço de uma frase que ele sempre dizia, que dizia, rapaz, você chegar numa ocorrência, eu tenente, nunca esqueci essa frase, e você olhar para um lado para o outro, você vê que não dá para fazer, porque não dá mesmo. Você tem o melhor equipamento do mundo, não tem que fazer, dê pelo menos o ombro para aquela vítima ser acolhida. Olha que bacana. Então, esse pensamento do bombeiro, de sempre ajudar a acolher, fez com que a instituição, mesmo sendo pequenininha, sempre foi organizada, né? E o comandante Monteiro conseguiu potencializar isso. Nós estamos potencializando, nós estamos desconcentrando nossas atividades. Vários quartéis sendo inaugurados no interior, a comando do comandante Monteiro. Essa visão dele de implementar o centro de planejamento, que não tinha, esse centro de planejamento não tinha, né? Foi no comando dele, e nos chamou na sala dele, e teve uma reunião depois com o Conselho Superior, e foi decidido que isso fizesse parte da estrutura organizacional da corporação. Isso é muito bom. Você ter dentro da instituição pessoas pensando 24/7 sobre planejamento de gestão, estratégia e resultado. Indicador, meta, modulação, doutrina. Então, é muito bom. Isso para quem gosta, isso é fantástico, né? E como eu falo com os nossos colaboradores lá, nossos oficiais e praça trabalha comigo, nossa função aqui é vender a ideia. Aqui é produzir doutrina e essa doutrina seja implementada. Não vai adiantar. A gente tem que mostrar que isso é importante na vida do militar. Então, isso eu acho que a gente vai devagarinho, vai botando pedrinha, uma pedrinha de cada vez. Pequeninos, devagarzinho, pedrinha por pedrinha. Mas com certeza estão fazendo a diferença. E é muito importante, de fato, ter esse suporte. Eu acredito que comandante Monteiro também. Um abraço, né, comandante, por ter permitido esse momento, né, aqui, compartilhar assim, o exemplo de vocês e por ter essa visão lá na frente também de implementar e de comprar, de fato, essa ideia de gestão, planejamento, riscos, compliance, integridade, porque realmente isso faz parte do legado que vocês estão deixando também. Eu acredito muito nisso, por isso que eu gosto muito de reforçar o bom trabalho. Os cases de sucesso, eu acho que eles têm que ser divulgados, têm que ser disseminados, até para que nós possamos aprender, melhorar um pouco com eles, adaptar os nossos processos, eventualmente onde eles estão falhando, onde eles estão acertando. Naturalmente que o Corpo de Bombeiros é uma instituição muito específica, então o trabalho de vocês é desenhado com base numa realidade distinta da maior parte das organizações, mas ainda assim o trabalho que é feito por trás, né, essas pedrinhas que são construídas, e a gente estava até comentando, as pedrinhas, de alguma forma eu me sinto, eu sinto que eu cimentei uma das pedrinhas lá atrás, né, acho que em 2017, 2018, não lembro, quando eu comecei, conversei com o comandante, e de fato eu percebi essa visão inovadora. Isso vai fazer todo o sentido aqui dentro de casa, isso vai fazer diferença no trabalho, no dia a dia, no resultado que nós sempre pretendemos entregar à sociedade como resultado de excelência. Então, isso sempre foi realmente o ponto em comum que nunca foi levantada a discussão. Você acha que... você falou tantas coisas, como a educação, ela faz parte de todo esse projeto, a educação em compliance, isso é, né, o nosso propósito também, até porque, como professora, não poderia ser diferente. Mas acha que como a educação ela pode desmistificar um pouco toda essa complexidade? Porque é um processo complexo e a gente está comentando sobre isso, não é algo simples, é algo que tem que ser criado, pensado, estruturado, 24 horas, 7 dias na semana, que tem que ter suporte, tem que ter time, tem que ter todo um conjunto de circunstâncias favoráveis. Mas até que ponto a educação entra nesse processo como facilitador da execução de tudo isso? Inicialmente, os nossos colaboradores da área estratégica têm que ter uma boa formação, né? Ele tem que conhecer o que ele está fazendo, para não fazer besteira, né? Eu vou vender algo falacioso. Então, a corporação hoje ela se preocupa muito com capacitação. É uma das vertentes do nosso comandante. Ele sempre autoriza as capacitações, ele sempre motiva capacitações, isso é um perfil dele. E está dando resultados.
O comandante está dando grandes resultados porque ele vê a capacitação como uma coisa sine qua non da instituição. Nós desenvolvemos lá um métodozinho simples, que às vezes é tão simples, mas a gente até vergonha de falar, mas é mais ou menos assim. Nós pensamos, vamos implementar uma doutrina, tá? Por exemplo, uma doutrina de gestão de risco. Vou dar esse exemplo aí, que é um exemplo bem comum, que nós já implementamos, já estamos já na parte de monitoramento. Primeira coisa que nós temos que fazer, uma portaria que regule a atividade, ou seja, dê as bases doutrinárias, os princípios, a filosofia, quem faz o quê, como a atribuição de quem, qual o comitê que vai fazer a gestão, como é a gestão, como é o torqueamento, como é que eu vou calibrar isso. Isso é a doutrina, tá? Doutrina institucional para a gestão de risco para o bombeiro. Criada exclusivamente por vocês. Por nós. De forma a ser adaptada à vossa realidade. Exatamente. Eu criei uma doutrina para que isso chegue a todos os níveis da corporação. Isso é publicado, isso fica em boletim, todo mundo tem acesso, existe transparência. Depois que a gente constrói a doutrina, a gente, via de regra, produzimos um documento, um manual de aplicação. Via de regra, um manual bonitinho de aplicação. Então, nós criamos um manual de gestão de risco, de gestão de risco. Nós temos um manual que ensina ao militar, passo a passo, de como ele tem que fazer gestão de risco. Dando exemplos, modelagens, entendeu? Muito bem ilustrativo, nós temos uma equipe muito boa no CEPLAN. Eu digo que é essa gurizada nova, né, que está chegando agora, eles mexem bem no Canva, né, então eles conseguem produzir coisas maravilhosas, coisa que minha geração Eu entendo o que você peca está pouquinho. falando. Mas Então, a gente tem coisas boas exatamente. também. Então a gente Só está se adaptando ainda a esses exatamente. novos. Então a gente produz isso e eles vão trabalhando e produzem manuais autoaplicativos. Qual é o nosso direcionamento? Esses manuais, que eles sejam manuais de fácil entendimento, onde o coronel mais antigo entenda e o soldado mais moderno entenda. Sem complicar. Né? Sem complicar. Sejam, como a gente compra um manual, a gente compra às vezes um ar-condicionado, ou compra aqueles manuais bem objetivos, né? Então eu me baseei naquele... Tem a parte do texto com as letrinhas pequeninas e depois tem a imagem. Exatamente. É na imagem que a gente entende como funciona. Exatamente. Então eu usei isso como referencial para produzir nossos manuais. Claro que tem a parte teórica, enfim, mas assim, que ele seja ilustrativo e auto-aplicável. Ou seja, se entregar para a senhora, a senhora vai entregar, vai entender. Essa é a grande questão. Então, nós fizemos esse manual, né? Doutrina, manual. Qual o próximo passo? Aí entra a questão da educação. Vamos agora montar workshops estratégicos para formar oficiais e praças nessa área que vão produzir os planos de ações, as ordens de operações, enfim. Fizemos vários workshops. Terminou o workshop, a partir de agora, as ordens de serviço, plano operacional, tem que ter ordem de serviço, tem que ter um plano de gestão de risco, plano de implementação de controle de risco. Bom, agora começa a medir. E assim, foi fantástico no bombeiro. Foi rápido. Como foi a adesão? Rápida. Impressionante. Eu fiquei assim, eu achava que eles entenderam a ideia. Então, nós estamos em que fase agora? Do monitoramento. Entendeu? Começar a monitorar, já faz esse monitoramento. Tipo, olha no boletim, uma vez até eu caí do cavalo. Aí, estava no boletim, eu vi lá um ordem de serviço do tenente, meu coronel, tem um ordem de serviço aqui que não tem um plano de implementação de controle de risco. Eita. É um absurdo. Olhei, parece um absurdo e tal. Aí eu tenho uma soldada muito perspicaz, ela foi olhar o processo. Não sei. Não, coronel, tem o plano aqui, está no processo, mas não foi publicado. Mas olha só que bacana. Ou seja, o cara fez o plano de gestão de risco. Né? O oficial fez o plano de implementação de controle de risco. Então, isso demonstra que nós estamos trabalhando essa métrica dentro da instituição. Agora, o monitoramento agora, eu vou começar com um monitoramento fino. Ou seja, eu posso melhorar esse desenho ou não? Implementei a doutrina. Agora, esse desenho aqui pode ser melhorado? Se a senhora pegar, por exemplo, 3 ordens de serviço sobre corte de árvore, a senhora vai ver a evolução. O primeiro estava bom, o segundo já estava melhor, o terceiro está excelente. Então, legal. Isso a gente já consegue observar. Eu já consegui plotar isso através do monitoramento. Então, isso é muito importante.
Então, a gente tem que, sim, então a gente tem, primeira fase, construção da doutrina, construção de um manual de aplicação, o workshop, que é educação, que é o ensino, e o monitoramento. Olha aí, o passo a passo. Então, se a instituição fizer isso, ela marca um gol. Agora, eu preciso de pessoas comprometidas. Tá? Eu tenho que ter um setor dentro da instituição que pense isso. E pessoas capacitadas também. Tá? Então, isso é um processo bem tranquilo na instituição. Quando o senhor fala desse passo a passo, estamos a falar mais ou menos de que lapso temporal. Desde o início de começar a pensar no manual até a execução. Mais ou menos, só para as pessoas terem uma ideia que não é assim, do dia para a noite. Não é. Do jeito que fala, parece que é parece simples. Mas a gente sabe que isso leva tempo. Leva porque, por exemplo, quando eu vou construir... uma das fases muito difíceis, uma das fases bem difíceis, é a fase de construção da ideia. Que é você criar a doutrina. Que é difícil, você não encontra assim. Então, você tem que construir a doutrina, observando sua instituição no sentido de quais são as competências da sua instituição, quais são a competência dos militares da sua instituição, para você também não estar navegando numa área que dê uma inaplicabilidade legal. Uhum. Porque eu tenho que levar isso em consideração. Aí eu vou construir as atribuições, né? Às vezes eu crio comitês dentro dessas doutrinas. Qual a função desse comitê, em quanto tempo tem que se reunir para fazer a gestão disto. Ontem foi publicado uma doutrina nossa que foi de mapeamento de processo. Então, lá dentro tem quem é responsável em observar o mapeamento, a publicação, doutrina, objetivos, atribuições, o que o cara tem que fazer, o que ele tem que fazer, onde ele tem que lançar, onde vai ser o repositório, como é que isso vai ser divulgado, como é que eu tenho que fazer a reavaliação desses mapeamentos de processo a cada ano, a cada 2 anos. Então, tudo isso tudo tem que estar metrificado, escrito dentro da doutrina. Então, isso é um tempo que gasta, no mínimo, um mês, pensando. Só pensando, né? Para ver como vai executar na frente. Quando você está construindo ali a doutrina, você tem que já pensar no manual. Então, você já vai construindo um manual, porque dentro da doutrina tem que ter coisa que vai ter no manual. Uhum. Então, é um trabalho meio paralelo, né? Você produzindo a doutrina junto com o manual. Uhum. Aí já está pensando depois como é que vai ser o workshops. No máximo 8, 12 horas. Nossa meta é essa. Uhum. 8, por quê? Porque a tropa não tem muito tempo. Isso. Tem que ser uma coisa rápida e objetiva. Isso é muito devaneio. Aplicada à realidade. Isso é uma das coisas das ciências exatas, né? O bombeiro, ele uma das coisas que eu acho positiva na corporação é que nós, oficiais de bombeiros, nós viemos das ciências exatas. Então, nossos cursos são basicamente ciências exatas, os 3 anos de academia, né? Então, isso faz com que a gente possa ter uma visão, digamos, mais lógica, porque tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema. Entendeu? Quando eu faço, por exemplo, alguém está num poço, por exemplo, eu tenho que fazer existe um sistema de ancoragem para descer, enfim, um tripé. Aquilo é física pura. É física pura, física aplicada, força, resistência, peso, alavancas. Então, isso tudo você vai aprendendo na academia já. Noções de engenharia, resistências materiais, você vai ver questões de perícia, você vai ter noções de conhecimento em cálculo 1, cálculo 2, que é a base da engenharia. Então, são coisas, resistências materiais, mecânica dos fluidos, né? Hidráulica aplicada, química aplicada para a atividade, física aplicada para a atividade, matemática aplicada para a atividade. É assim o curso de bombeiro. Então, você sai ali com um bom conhecedor nessas ciências exatas. Então, é estatística aqui, é matemática pura. Então, a gente sai da academia com uma visão muito de aplicação para resolver problemas. Então, isso ajuda no processo de resolução de coisas, né? Então, isso eu acho que é um fator muito importante. A formação, né, já está direcionada do ponto de vista resolutivo. Lógica. Né? Por isso, assim, eu estou até falando, não sou muito de falar. Mas está ótimo. É a primeira vez que eu venho para um podcast, né? Quer dizer, a gente fala menos e tentar ser mais prático. Que honra. Obrigada mais uma vez, né, por ter vindo compartilhar dessa história.
Estávamos falando de gerenciamento de riscos e processos. Qual a ligação desses dois temas? É claro, é muito simples. Quando eu vou mapear um processo administrativo, por exemplo, ou mapear um processo operacional. Na hora que eu estou mapeando, eu vou encontrar gargalos. Uhum. Aí eu uso a gestão de risco para desobstruir esses gargalos, ou evitar o problema. Aí, no caso, quem vem primeiro? Gestão de riscos ou os Primeiro veio o processos? Primeiro vem o Primeiro risco, veio o risco. depois o Entrar processo. agora o processo. Por qual motivo primeiro acha que veio o risco? O risco veio primeiro porque, observando a necessidade, a gente entende que para as operações, eu precisava ter gestão de risco. Entendeu? Claro que, pela lógica, primeiro ensina os processos, para depois trabalhar o risco. Mas pela necessidade institucional, nós entendemos naquele momento de implementar logo a cultura disso. Porque como é que o bombeiro se preocupa com risco? Né? A gente já tem uns processos já. Nós já temos processos. Só que nossos processos não estão desenhados conforme a metodologia. Agora sim, nós vamos colocar nossos processos dentro de caixinhas. Isso. De padrões, de métodos. Nós já temos nossos processos. Percebe? Desde, por exemplo, uma ocorrência, desde o acionamento, do entendimento, da avaliação, do POP, da chegada, do isolamento. Isso é um processo operacional. Essa pegada resolutiva, né? Prática, de sempre resolver problemas, Exatamente. faz com que o processo exista, mas a prioridade sempre vai ser o risco. Sempre vai ser o risco. E depois a gente melhora na hora que Os está processos. desenhando, colocando dentro das caixinhas os processos. Aí a gente já está Exatamente. encaixando da forma mais correta. Exatamente. Tanto é que nós tivemos uma reunião essa semana passada com o pessoal de investigação, de perícia, e eu falei muito sobre isso. Que a perícia do bombeiro, ela tem um fim que é o quê? Entender a dinâmica do incêndio para que essas informações sejam repassadas para o operacional para melhorar seus processos de atendimento. Então, a nossa perícia, ela não tem um fim jurídico de encontrar o culpado. A gente tem o fim de entender o movimento do incêndio, a dinâmica do incêndio, dinâmica da explosão, para entender e melhorar nossos processos internos. É muito processo. Para atender melhor a sociedade. Você falou de um ponto bem delicado, que muitas das vezes se associa esse trabalho de gestão de riscos dentro do processo da governança como um todo. É como se fosse, na minha percepção, muitas vezes é identificado como um trabalho de identificar os causadores daquele erro, daquele entrave, daquele risco. Do ponto de vista da apuração de responsabilidade. Não é esse o objetivo. Não. O objetivo é melhorar, de facto, todo o trâmite, desde que sai lá na ponta até a execução final daquele determinado serviço. Exatamente, né? A administração nossa, do bombeiro, nós trabalhamos isso com prevenção. Tá? A prevenção é o nosso carro-chefe, né? Então, a gente trabalha a prevenção e trabalha a gestão de risco com o fim, na realidade, é a prevenção de um acidente. Ou pelo menos, no limite, mitigar. Porque você Perfeito. pode, o risco ele vai variar. O risco ele pode ter um apetite a risco a mais, mesmo a gente sabendo, mas vai. Eu sei que, por exemplo, um incêndio, uma explosão, o apetite de risco é alto de eu ter um incidente, mas eu vou equipado, eu vou com capacete, eu vou com bota, eu vou com EPR, eu vou com uma linha de defesa, eu entro com pressão X na água, dependendo do tipo de incêndio, eu vou ver como é a calorimetria, como é que está o calor que está sendo emanado ali, qual o potencial risco de colapso. Então, isso aí, o meu risco vai lá para cima. Mas eu tenho que ir, porque é minha função institucional. Mas eu vou sabendo as variáveis. Isso dá maior segurança? Acredito que sim. Pensamos que sim, né? E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Você acha que desde lá atrás até hoje, e é importante também a gente entender que é um processo contínuo, é um processo que vai sendo implementado, quando termina a identificação, o tratamento, o monitoramento dos riscos, a gente volta lá no início de novo, identificar novos riscos, avaliar de novo os riscos, porque, como você falou, o risco pode ter um potencial alto hoje, amanhã baixo, ou o contrário, né? Um potencial pode ter aumentado com o tempo. Desde que a gente começou, vocês, né, começaram a implementar todas essas metodologias até hoje, que levou um tempo, né, mas hoje já tem essa percepção de resultado com muita clareza, né, em toda a corporação.
O que você pode apontar como melhoria concreta, assim, para que as pessoas que estejam nos escutando entendam? Processo, risco, é um discurso bonito, é um discurso que faz sentido quando a gente explica, mas o que você acha, assim, de fato, numa linguagem que as pessoas possam entender que como era o Corpo de Bombeiros há, sei lá, 5 anos atrás, como ele está hoje? Efetividade. É uma palavra que pode resumir isso aí. Ou seja, eu tenho uma capacidade melhor de atender a sociedade, tá? Com mais recursos, né? Porque entra lá na gestão de risco dos processos, para aquisição de compras, por exemplo. Na hora que eu faço uma compra e utilizo gestão de risco, nós utilizamos isso, a gente tem a probabilidade de comprar mais rápido, com qualidade, com segurança jurídica, e o comandante vai protegido. Porque nós temos que blindar o comandante, porque ele é o ordenador de despesa. Isso. Percebe? Isso já é um exemplo. Eu consigo comprar com mais velocidade, com qualidade. E o atendimento chegar com segurança e a gente não ter acidente. Evitar prejuízo, de repente? Exatamente. Mas a gente pensa assim na vida do nosso bombeiro e do nosso que nós iremos atender, né? A pessoa, a sociedade. Então, a gente primeiro vê isso. Então, se eu termino uma operação e a gente não tem ninguém acidentado, nem de bombeiros, e conseguimos resgatar dentro da possibilidade, eu acho que a gestão de risco atingiu o seu objetivo prático. Que legal. E isso é importante porque quando nós falamos de uma forma generalizada, acredito que possamos falar que todo órgão público ele atinge diretamente a sociedade. A sua finalidade, em princípio, né, atinge diretamente a sociedade. Então, implementando a gestão de riscos num órgão público, será correta essa premissa de que tendo essa efetividade no processo, a gente consegue entregar um serviço mais efetivo à sociedade? Exatamente, porque gestão de risco está dentro da governança, está dentro do compliance, que está dentro do plano estratégico. Exatamente. Que está dentro de tudo. Que está dentro de tudo. Certamente, só em a instituição perceber os riscos que ela corre, que ela passa, já faz com que ela possa usar gatilho de defesa para evitar esse problema. Né? Muitas vezes você entra numa situação e nem sabe que você está sendo... Num problema. Que está num problema, porque né? O serviço público, a cada ação, e se ela for mal realizada, vai ter um efeito terrível, né? Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista pessoal, porque o bombeiro sofre também. Você imagina se por uma ocorrência e por um erro, porque eu não tenho, por exemplo, para tal serviço não ter um POP, isso é um risco. Você está entendendo? Que é o POP, que é o procedimento de operações padrão. Então, a gente tem, por exemplo, para incêndio muito familiar, nós temos um POP. O que você tem que fazer? Então, se você não tem esse POP, é um risco. Aumenta o meu risco. Pode dar certo, pode dar errado. Na hora que eu tenho um POP, você mitiga. Eu digo, tem que estacionar, fazer o estacionamento. Alguém já pensou naquele procedimento, naquela situação específica. De cabeça fria, e é uma pessoa que já fez muito, conversou muito, sentou com um grupo e montou um POP. Certo? Por que eu tenho que fazer a primeira coisa? Porque você de cabeça quente, o calor da ocorrência, né? Às vezes você pode esquecer algum detalhe. Então, você com um popzinho lá, vou fazer isso aqui. Vou desligar qualquer fonte de alimentação, seja energia, seja gás, enfim. São protocolos, métricas. Se você seguir, tende a uma tendência, aí vem da estatística, né, que a gente aprende na academia, há uma tendência modal, a moda, de que isso não aconteça. Mas... outros riscos poderão surgir. E aí volta-se a moldar o procedimento, né? Por isso que os POPs, eles são reavaliados. Né? Então, é por aí. Olha como é bacana. Como planejamento, e como é importante também, e é um detalhe que eu não falei, que quem esteja no setor de planejamento sejam pessoas que vivenciaram a instituição. Sabe? Porque você não pode desenhar... os gargalos, as dores na prática. Porque não adianta você colocar pessoas que muitas vezes não têm comprometimento com a instituição, não conhecem a instituição, às vezes é um bom técnico. Ele conhece o método, mas ele não conhece a instituição. Ele não vivenciou, ele não experienciou. Então, quando você consegue juntar a praxis operacional, a praxis administrativa, e leva isso para o planejamento, você potencializa, você aumenta a possibilidade de ter êxito. Né? Você imagina pegar 2 guris terminando a faculdade lá
no curso, enfim, da área técnica, e manda fazer um planejamento estratégico de uma instituição. Ele pode até saber um método, mas a vivência, a experiência, como isso funciona. Vai ser aquele planejamento de papel que a gente estava comentando, eu fiz essa questão para a gente debater. Justamente porque isso é um tema muito... que me dá muita... coceirazinha, né? Porque muitas vezes a gente... Isso foi uma provocação. Eu percebi. Porque a gente muitas vezes, e hoje, a gente acredita que a inovação é algo que veio para ficar, é uma coisa boa. Mas a gente, quando eu digo a gente, a Edu Compliance, todo o time que faz nossa razão de ser, nós acreditamos muito nisso, inclusive um dos nossos valores é justamente a inovação, mas a gente faz questão de dizer que é importante o contacto olho no olho, que às vezes, hoje em dia, se perde muito. O que seria esse contacto olho no olho? Eu entender como funciona a organização, para depois eu poder, conhecendo o método, aplicar aquele planejamento, política, enfim, o manual que for necessário naquele momento. Porque quando isso não acontece, é um manual meramente teórico que não vai estar respondendo às dores daquela organização, Exatamente. não vai estar resolvendo em nada. Eu digo que eles tornam-se inexequíveis. Exatamente. Você acha que isso pode se virar contra a organização? Em vez de proteger, pode ter um efeito rebote, por exemplo? Eu acredito, assim, a minha experiência prática, né, que porque nós estamos numa instituição militar, né? E ela tem toda aquela questão do sistema decisório, né? Árvore decisória. A gente talvez não sinta tanto isso, né? Essas interferências, né? Porque a gente tem essa coisa do militarismo, da hierarquia, da disciplina, do respeito, enfim, não é que as instituições não tenham, não. Estou falando da nossa. Então, essas influências, elas é mais difícil chegar. Elas podem entrar como contribuir, para contribuir, entendeu? Mas a gente leva muita experiência, porque, por exemplo, para eu chegar até o posto que eu estou, eu comecei tenente, né? Então, eu entrei muito serviço. Eu comandei unidade operacional. Eu comandei unidades administrativas, chefiei, fui diretor. Então, isso é uma bagagem que todos nós, da corporação que entramos, dentro do seu limite de competência, nós passamos, né? Então, é igual que eu vejo um subtenente antigão, ele passou por todas as fases. Ele trouxe serviço de linha, ele foi chefe de guarnição, ele trabalhou no administrativo. Então, essa questão que nós temos, chamamos muito de... Um tema que nós estamos trabalhando agora, comecei a desenhar uma doutrina ontem. Mais uma. Mais uma, que é ligada à gestão de conhecimento de repositório de informações. Que legal. É um assunto que pode começar também. Como a gestão do conhecimento. Como é que... o que é que você acha mais difícil ou, dito de outra forma, o que é que o senhor prefere? Alguém capacitado ou alguém com perfil? A gente tem que fazer um balanceamento, dá para isso em química, né? A gente tem que balancear a equação. A gente está passando por todas as ciências. Né? Nós temos que balancear a equação. Eu tenho que ter alguém que conheça as novas linguagens, os novos sistemas. Mas eu tenho que ter o cara que conheceu aquilo ali a fundo. Então, se eu conseguir unir essas duas perspectivas, eu acho que é bom. Até porque muito na carreira do militar trabalha o mérito e o reconhecimento. Então, não chega naquele determinado posto por acaso. Né? E vocês respeitam cursos, muito isso. A gente respeitamos muito quem tem curso, quem fez curso, quem produziu na instituição, quem tem produtos entregues. Né? Então, isso é gestão de conhecimento. Né? Então, esse é um assunto que estou começando a debater dentro da instituição, de como nós vamos assegurar, melhor dizendo, esse patrimônio de conhecimento que nós temos e como a gente vai conseguir fazer isso. Né? Estamos pensando em fazer um repositório institucional, onde nós vamos observar produções acadêmicas, por exemplo. Tem bombeiros que fazem produções acadêmicas belíssimas que têm uma relação de causa e efeito com o bombeiro. Muitas vezes ficam nas universidades e nem o bombeiro sabe. Então, na hora que eu construo um repositório institucional, eu tenho como trazer esse conhecimento dentro da instituição. Então, eu começo a ter uma gestão do conhecimento.
Isso é um exemplo, por exemplo. Mais um bom exemplo. E a gente tem que lembrar que esses instrumentos, né, que estão dentro da governança e do compliance, eles são maiores que a instituição. São? Então, hoje, o trabalho que vocês estão executando, que tem personagens específicas que estão executando, liderando esse processo, amanhã vão embora. No passado não estavam, hoje estão, amanhã vão embora, mas essa essência da organização ela vai permanecer com essas boas práticas, com essas doutrinas, com esses valores, com esses processos, com esse planejamento completo. Então é algo que fica muito além de cada um de vocês. Isso, qual o senso de relevância, de orgulho que isso traz? Eu não sei se orgulho é a palavra certa, porque eu acho que vocês vão dizer que não. Mas qual o senso assim, de relevância do ponto de vista institucional mesmo? Inclusive porque vocês estão sendo hoje, que eu sei também, referência no Estado, mas referência no Brasil também. E quem sabe vocês também estejam sendo pioneiros em determinados processos. Acredito que isso esteja ocorrendo. Não no sentido de criticar as demais instituições do Brasil, não nesse sentido, mas no sentido, pelo contrário, no sentido benéfico de união, que onde uma organização está acertando, está fazendo um trabalho exemplar, de repente poderá se replicar, existe essa abertura, né? Pelo menos a nível nacional, nessa abertura, que nem todos os órgãos têm essa abertura justamente por questões de orgulho. Não, porque foi ele que fez, eu vou fazer melhor, ou eu vou fazer igual, mas eu vou dar outro nome, para não, né? Então, vocês não têm isso. Quando eu falei em orgulho, no sentido, de facto, de reconhecerem que é algo que vocês estão fazendo positivo, inédito em alguns casos, em outros talvez não, mas que está funcionando e que é um legado que realmente está ficando. Como é que vocês se sentem assim no meio desse... Vocês têm dimensão do que está acontecendo hoje no Corpo de Bombeiros daqui do Estado? Eu gosto de usar muito uma frase que está no livro de Stephen Hawking, aquele físico, que diz o seguinte, né? Que quem fala no livro, ele fala sobre a trajetória da física no mundo. Galilei, vem passando. Todos os físicos, matemáticos e físicos da história. E Newton fala uma coisa, e Isaac Newton diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: se conseguir ver mais longe, foi porque estava sobre ombros de gigantes. Ou seja, o bombeiro hoje está vendo longe porque nós tivemos no passado oficiais e praças que também fizeram a sua parte. Então, eu espero que no futuro os futuros militares possam ver mais longe. Então, essa frase é muito emblemática e eu uso ela como referencial de vida, né? A gente nunca valoriza os que antecederam a gente. É uma questão cultural, né? O oriental, ele valoriza, né? Os mais velhos, os mais experientes, né? E a gente, por ser de uma cultura ibérica, infelizmente, não valorizamos os mais velhos. Mas a gente tenta valorizar isso dentro da corporação, né? Nós temos eventos, enfim, ligados ao pessoal veterano, os mais velhos, os mais antigos, né? Os mais velhos é uma palavra pesada, digamos, mais experientes, né? Mas, assim, o que eu posso dizer sobre a colocação da senhora é que a gente faz não para se completar, né? Eu fico muito feliz quando eu estou civil, enfim, e vejo uma ocorrência nossa, onde eu vejo as viaturas bem estacionadas, nosso pessoal equipado, a área da cena limpa, né? Retirando uma vítima. Claro que a gente não queria que tivesse aquele incidente, aquele acidente. Mas eu vejo, caramba, isso é um trabalho técnico. E, assim, então eu botei uma pedrinha ali em algum momento na minha carreira. Então, isso, para mim, é que é o legado, como a senhora falou, né? Então, o legado está nisso aí, não está na minha pessoa. Eu teria o laranja, eu sou uma pessoa comum. A quantidade de pedrinhas que foram juntadas até o dia de hoje. Exatamente. Então, tivemos excelentes militares que fizeram isso no passado, estão hoje na reserva, hoje já não estão mais aqui entre nós, que perderam a vida, por exemplo, porque não tinham conhecimento técnico em algum momento da história, que poderia ter sido evitado por uma informação técnica. Então, esse legado, são esses ombros que a gente está em cima para poder ver um pouquinho mais longe, né? Que Stephen Hawking bota no livro lá, que o livro é sobre ombros de gigantes, o nome desse livro. Eu até peço que os militares da instituição possam ler, que é importante.
Pois fica aí a dica de leitura, é uma grande leitura, inclusive, né? Exatamente. E se nós quisermos fazer algo grandioso, é difícil, né? Fazer Não sozinhos, faz. tem que se juntar a pessoas melhores que nós, para que nós E possamos respeitando crescer os que também vieram e atrás. respeitando. É engraçado, porque muitas vezes Isso é uma já... cultura nossa, viu? muitas vezes, inclusive aqui já neste podcast, eu já mencionei muito que uma parte do compliance é contar uma história. E é contar a história daquela organização. Então, a história do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, ela tem um peso na atualidade, nos dias de hoje, mas ela começou lá atrás. Exatamente. Então, é muito isso que eu acho importante também, e talvez a gente compartilhe justamente desse ideal, porque enquanto compliance contador de história, nesse sentido, a gente comentou até com relação à história do grupo, é importante a gente saber quem colocou a primeira pedra, como ela foi criada, o porquê dela ter sido implementada naquele local, naquele momento, naquela circunstância, quem foi contribuindo em toda a trajetória, as pessoas que fizeram parte de tudo isso, porque o legado é uma palavra tão grandiosa, significa tanta coisa, tantas Exatamente. pessoas que precisam e devem ser relembradas, enaltecidas, que fazem de facto todo esse processo. E eu acredito que geralmente esse é um dos primeiros. Assim, nem sempre funciona assim, porque às vezes a consultoria nós temos demandas específicas para trabalhar, implementar uma política, trabalhar a gestão de riscos, nem sempre a gente faz isso. Mas quando nos é dada essa possibilidade de implementar no todo, a gente sempre começa pela história. Porque eu acho que isso engrandece qualquer instituição e dá-nos um senso de pertencimento. Poxa, Exatamente. isso começou lá atrás, teve tanta gente importante, teve tanta gente que fez tanto por essa instituição e hoje eu estou fazendo parte dela, hoje eu estou fazendo parte de algo maior. Até para que as pessoas entendam e comprem de facto a ideia da organização e tentem melhorar, fazer parte de facto, assim, né, de tudo o que a organização representa hoje e do quanto ela vai poder representar também, né, no futuro, nas próximas gerações. Isso é muito interessante. E vocês fazem, assim, um trabalho por excelência, em vários sentidos. Eu sou super fã, sempre fui, eu acho que desde criança. E vocês têm também, né, aqueles projetos de bombeiro mirim, o meu menino, ela é louco para Tem a entrar. questão do leite materno, né? Que isso é extremamente importante. Vocês né? têm uma pegada muito forte do eixo de responsabilidade social. Exatamente. A gente tem um trabalho com mães, com senhoras, a parte física. Então, isso tudo é muito importante, porque a instituição ela tem que ter também esse lado social, né? Em que pese nós somos uma instituição voltada ao atendimento emergencial e urgência de emergência, a gente também acha importante as questões sociais, porque a gente pode evitar tanta coisa, né? E a gente pode dar essa contribuição. Contribuição, Mesmo e a que seja contribuição pequena, mas é uma isso. contribuição, eu acho que é importante. Mas eu acho que nunca é pequeno, assim, eu acho que se todo mundo fizesse uma pequenininha contribuição já ajudava tanto, né? Assim, porque realmente tem tanto que a gente pode fazer para ajudar o próximo, e a gente sempre fala isso, o próximo não é aquele que está na rua, não é aquele distante de nós, o próximo às vezes é o nosso colega do lado, que está ali sentado todo dia trabalhando com a gente. Exatamente. Às vezes dentro de casa, algum familiar, enfim. Então, cada vez mais eu acho que esse trabalho social engrandece, faz parte das organizações, faz muito parte, né? Vocês têm um trabalho muito legal com relação a isso. Vocês incluem isso dentro do vosso planejamento estratégico? É algo que surge de forma natural? Engraçado, está no primeiro eixo, que é a sociedade, e no primeiro objetivo estratégico, né? Que são as questões de ordem social. Né? Então, a gente está muito preocupado com... Tanto é que nosso primeiro eixo é a sociedade. Kaplan bota finanças como o primeiro eixo. Nós não temos esse eixo finanças, nós temos o eixo sociedade, que é o primeiro eixo. E dentro do primeiro eixo, nós temos um objetivo que é voltado às questões de ordem social, que é, por exemplo, o incremento da atividade, o aumento do bombeiro mirim no interior, o aumento da atividade do bombeiro amigo do peito, que é a coleta de leite. Então, os programas sociais, então, tudo isso já está contemplado como iniciativa estratégica dentro do plano estratégico. Olha só que bacana. Ou seja, nós pegamos todas as variáveis dentro da instituição. Já faz parte do DNA. Já faz parte do DNA. Então, hoje, falando com, por exemplo, o PPA, a LOA, já está todo parametrizado com os objetivos estratégicos. Então, as decisões, elas nascem
em tese, em sua grande maioria, dentro dos objetivos estratégicos. São forma como fosse guarda-chuvas. São nossa filosofia, base para que a gente possa atender melhor a sociedade. Para quem não... para quem está perdido do ponto de vista organizacional, desse programa de governança, compliance, planejamento, o que fazer primeiro? Eu acho que a primeira coisa, assim, não sou doutrinador, né? Passo Na sua longe. opinião, como experiente prático, tá, na de prática. quem de executor, isso. Pronto. Primeira coisa, tem que ter um setor, o nome que achar interessante, pensando em planejamento, gestão estratégica e ligada ao chefe, ao diretor, master da instituição. Isso é importante. Ter essa ligação direta com o tomador de decisão do maior nível da instituição, porque ele vai abrir portas. Bom, tendo esse setor, colocar pessoas que tenham conhecimento nessa ciência. Planejamento, gestão, governança, enfim. Montou o time, aí eu vou ter que produzir o primeiro documento escrito. Eu tenho que fazer um diagnóstico. Tem que diagnosticar a instituição. A partir de então, ela vai ver que a primeira coisa que tem que fazer é um plano estratégico. Esse é fundamental. Aí eu estabeleço a linha do tempo, se eu faço para 5, se eu faço para 10 anos. A partir do plano estratégico, eu vou estipular qual é a minha missão, qual é o meu valor, tá? Qual a minha visão, meu valor e qual a minha missão. A instituição tem que saber qual é a sua missão. Isso. Né? Como diz, eu gosto muito da cultura judaica, a qual eu estudo muito, há muito tempo. Nós temos que ter um propósito. Né? E um dos propósitos, a missão é um propósito. Isso. Na nossa vida e na nossa carreira, né? Na nossa Então, trajetória. a instituição tem que ter uma missão, ela tem que ter um sentido, tem que ter seus valores, como o judaísmo prega. Exatamente. O Talmud, que é um livro judaico. Então, esses valores têm que estar lá. E tem que estar a minha visão, aonde eu quero chegar, que seria o desafio. Do ponto de vista, assim, estou sendo bem prático, eu não sou doutrinador, não sou professor universitário, não sou nada. Nós somos pessoas que estudamos um pouquinho e tentamos aplicar na instituição, eu e mais outros lá dentro. Então, eu tenho que ter a visão, os valores, eu tenho que ter um ideal. Tá? Depois que eu estabeleço essas linhas aqui, que são fundamentais para a instituição, e tenho um diagnóstico, eu trabalho em produzir quais são as perspectivas que eu quero na instituição. Quais são os eixos. Aí você vai para um doutrinador. Aí você vai para a métrica, você vai para o método. Eu gosto muito da de Kaplan e Norton. Então, eu estabeleço os eixos. Né? E ali eu estabeleço os objetivos estratégicos. São os grandes objetivos. A partir de então, eu crio os indicadores e metas e as minhas iniciativas estratégicas. E as ações, que é o plano de ação. Então, eu tenho que criar um plano estratégico. Eu tenho que saber, em 5 anos, eu quero chegar aonde? O que eu quero daqui a 5 anos, uma instituição daqui a 5 anos? Quer chegar aonde? Qual a perspectiva? Eu tenho que medir isso aí, através dos indicadores e metas, que tem que ter uma relação de causa e efeito com os objetivos estratégicos. De contrário, eu nunca vou saber onde eu posso melhorar para chegar naquele ponto. Exatamente. E uma outra coisa que também posso utilizar para medir são as minhas iniciativas estratégicas. Por exemplo, hoje o nosso comandante, ele abre o celular e ele vê que 14%, salvo engano, das iniciativas estratégicas foram implementadas. Não estão em implementação. Já foram executadas. Executadas. Validadas. A grande maioria está em execução, que é natural, até 2019, 2029. Então, muitas estão em execução. Tá, 90%, 40%, 50% em execução. Cada plano de ação. Então, hoje o comandante, os nossos diretores, os tomadores de decisão, eles têm no seu celular a capacidade de ver quantos % do plano e em que perspectiva e que objetivo e que Ação. a iniciativa, quantos % está sendo executada. Olha que bacana. Então, isso é o quê? Isso é monitoramento na veia. Com certeza. A partir dessa análise quantitativa, dessa informação quantitativa, que eu transformo isso em BI, eu tenho como tentar tomar decisões para isso, em algum ponto, algum gargalo, tal plano de ação não está se desenvolvendo por quê? Por isso, por aquilo.
Por exemplo, nós queremos ativar, por exemplo, um plano do comandante, que eu acho que será uma grande sacada. Não sei se você podia falar. Até um plano estratégico, ele é público, né? Que é implementar as questões de operações aéreas. Então, nós temos um plano de ação, como nós vamos implementar as operações aéreas. Desde a escolha do oficial, que vai ser piloto, do treinamento, dos tipos de aeronave, como isso vai ser executado, onde vai ser executado, de que forma, tudo isso é um plano de ação. Então, já tem tantos por cento já executados. Quando é que nós vamos ter 100% desse plano de ação? Quando nós começarmos a fazer as operações aéreas. Seja o atendimento emergencial, UTI, como também o transporte de órgãos. Então, é uma grande sacada que ela parte de um planejamento. Ela está vinculada a um objetivo estratégico, ela está vinculada a uma iniciativa estratégica. Porque a grande sacada do plano estratégico é porque, saindo qualquer gestor master da instituição, ela continua. Continua. Eu digo que é a carta de alforria da instituição. Ela que vai dar segurança para que as coisas... Ela está vinculada ao PPA. Ela já tem várias ações em andamento. Por que quem for entrar vai querer mudar? Isso. Está funcionando. Está funcionando. Ele pode dar uma calibrada. Ó, eu quero que essa iniciativa aqui seja essa em função dessa, essa. Aí tudo bem, isso aí é o toque pessoal. Mas ele tem que sentar com a equipe técnica e dizer, ó, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso é possível. Então, o centro de planejamento está justamente para nessa tomada de decisão. Nós somos um órgão de assessoramento para justamente isso. Comandante, é melhor isso aqui é mais interessante. Olha aqui, vamos fazer aqui. Pá. É um trabalho de consultoria, uma espécie de consultoria, de consultoria. junto do comandante. Ele tem aqueles ideais, tem aqueles objetivos que ele pensa na cabeça dele. E aí, por um lado, vocês entram tentando dar vida a esses objetivos e, por outro lado, também tentando mostrar, não no sentido de decidir ou de mudar a decisão, mas no sentido de mostrar os caminhos. Essa situação vai ter esse cenário, essa situação vai ter esse cenário, talvez a situação X tenha um risco maior, então, de repente, a gente pode escolher um outro caminho. Então, é uma espécie de... quase como se fosse uma consciência, colocar ali os pés no chão para ver dentro daquelas ideias que estão no alto comando o que é que pode ser executado e de que forma pode ser executado dentro dos de limites de responsabilidade, risco e tudo mais. Quero deixar claro que, assim, existem as competências das diretorias e dos comandos operacionais. Isso aí é competência originária. Nós não interferimos nisso, correto? A gente apenas assessora. Isso. Entendeu? A gente diz, constrói isso, vamos construir dessa forma. A métrica é essa, o método é esse. Eu sempre digo para os diretores, os comandantes, nós somos um órgão, nos utilize. Nós somos um órgão de assessoramento. A gente aqui não vai dizer o que a diretoria tem que fazer, não. A gente dá o caminho, entendeu? A gente dá o método. Cheguem até nós, que nós tentamos ajudar a dentro criar do método, isso. Dentro do método, exatamente. Né? Dentro do método acadêmico. Porque se não tiver um método acadêmico, no dia que der um problema, tem que justificar. Isso. É importante reforçar também, porque não são coisas da nossa cabeça. Não, se fosse da minha cabeça, a gente tava milionário, que ia fazer um livro e ficar rico, né? Igual a Kepler Norton. Rebouças e entre outros, né? Que estão milionários aí dando... Nós só replicamos o conhecimento. Né? Nós somos um usuário desse conhecimento. São quantos no CEPLAN? Hoje? Então, uma pequena. Nós temos o Tenente Coronel Santos, nós temos um tenente, né? Temos 4 soldados. São muito bons os soldados, são muito técnicos, da turma mais nova, né? Traz esse novo conhecimento, essa nova roupagem, e estão nos ajudando demais. Nós temos o Tenente Renato também, que é engenheiro, trabalhou muito na área de petróleo, então ele conhece muito essa parte de processo, enfim. O Tenente Coronel Santos, que é da parte de engenharia civil. Né? Nós temos o Soldado Paiva, que é matemático, ajuda muito na questão dos cálculos, na questão dos indicadores e metas, traz ideias fenomenais, gosta muito da parte de TI. Né? Nós temos o Soldado Lohayan também, que é engenheira. E a mais recente agora é Caroline, né? Que chegou há pouco tempo, também nos ajuda mais, escreve muito bem, eu dou a ideia, ela já consegue entender.
Então, eu acho que é um time, assim, muito bom. Acho que o comandante, ele deu essa oportunidade para montar esse time. E eu espero que esse time continue. Mesmo a gente saindo, enfim, isso é natural, essa saída, enfim. Mas o importante é que aquele time, ele tem a essência, é a questão que eu sempre falo, da questão da gestão do conhecimento, né? Não Sempre adianta atualizar. sempre atualizar. Todas as nossas informações é colocado, todas as nossas produções intelectuais dentro do centro de planejamento, é tudo integrado. Todos os documentos, todos têm acesso. Na hora que um sair, está lá a informação. Isso é gestão do Transparência. conhecimento. Que legal. Agora, no início começou com dificuldades, como imagino que É, sempre todos os órgãos sejam assim, com um time mais enxuto, eventualmente, mas ainda assim vocês acredito que tenham mostrado o vosso valor para poder também, né, aumentar e porque assim, criar tudo que tem hoje. isso é muito claro. Nós devemos crescer ainda. Nós temos aí uma perspectiva de crescimento ainda. Porque esse processo ele vai aumentando cada vez mais. Imagina que cada ação que nós estamos trabalhando, cada metodologia, cada doutrina tem que ter o monitoramento. E eu tenho que ter mais gente. Replica um Entendeu? número infindável de Então, ações. o simples fato de eu fazer a gestão, o Coronel Santos está com essa missão, de fazer, ele tem que fazer a gestão de 46 planos de ação. Eita. 46 planos de ações totalmente diferentes um do outro. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, a gente já está caminhando para o final, mas dentro daquilo que puder ser público, naturalmente, quais são os próximos desafios? Quais são os vossos próximos passos? O que é que vocês pensam em implementar no futuro? Estamos iniciando já, a partir do próximo mês, tudo indica, a parte dos workshops de mapeamento de processo. Ou seja, a instituição terá um método de como se produzir, como produzir o mapeamento do processo. Está lá um manual institucional, que pode ser usado por qualquer outra instituição. Que já foi criado por vocês, pensado por vocês. Exatamente, isso. E eu só peço, se for usar, faça referência, né? O mínimo. O mínimo, né? Porque pessoas trabalharam, estudaram e se debruçaram naquele tema. Terminando isso aí, nós já vamos começar em paralelo a questão da implementação da política de antifraude e anticorrupção e o plano de integridade e compliance. Oh, que legal. Que vai ser um outro desafio, porque é uma coisa muito nova. Então, a gente está com esse desafio, porque a gente está esperando, na realidade, um novo decreto nosso que reorganiza a instituição. Tá? Então, nesse novo decreto, nós colocamos lá, esse decreto já está a nível governamental para aprovação. Nós criamos setores nos quais irão se preocupar com a parte de integridade. Uhum. Eu vou ter um setor específico de questão de fraude e de corrupção, entendeu? Ele vai ter um poder de fiscalizatório, ele vai poder fazer um estudo preambular, pode ser que seja crime, pode ser que seja apenas um ato infracionário, pode ser que seja uma questão ética. Ele vai ter gente especializada nisso, seria um setor de antifraude e anticorrupção para evitar que, na verdade, para blindar a instituição. A gente não tem isso hoje. Então, é uma coisa nova que eu vi isso aí nos escritos do Tribunal de Contas da União, que ele sugere que os órgãos tenham um setor responsável por isso. Né? Nós temos as UCIs, beleza, um dado de controle interno. Mas esse setor ele vai ter maior capilaridade, ele vai poder investigar, ele vai poder pegar informação, isso tudo de forma sigilosa, não ter métodos para isso. Isso. Tá? E focado, né? Direcionado nesses fraude temas. E corrupção. Fraude e corrupção. E vamos ter um setor também ligado a recebimento de denúncias e reclamações. Se a sociedade, qualquer coisa que ela seja, vai ter um número específico, vai reclamar, entendeu? Fica fácil, porque a gente já, foi um atendimento assim, assado, vai em cima lá. Não, o objetivo não é punir, é apenas a gente melhorar o processo. Melhorar o processo. Né? E também vai fazer uma questão dos assédios, né? Que acontece nas instituições no mundo todo. As pessoas terem mais segurança, botar pessoas capacitadas para receber, vão ter formulários próprios, que seria o setor de reclamações e denúncias. Isso. Né? Então, os militares talvez fiquem mais à vontade de alguma coisa que esteja acontecendo, enfim. A gente só vai saber isso aí quando criar e quando acontecerem as coisas. A gente não pode dizer se acontece ou não. Você teria sido leviano. Mas são setores e teremos uma controladoria dentro da instituição, que essa controladoria ela vai fazer todo esse processo de controle interno.
Então, isso são setores que estão em paralelo com o que o Tribunal de Contas da União fala. O que eles estão nos seus manuais, nas suas doutrinas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem, digamos, bem evolucionista. Com certeza. A nível de instituição. Então, aí esses setores, eles vão fazer com que a política de fraude e corrupção, a política de prevenção de fraude e corrupção seja implementada. Esse setor vai fazer com que o plano de integridade e compliance seja implementado. Percebe? Será um setor independente do Centro do Planejamento ou não necessariamente? Não, esse setor ele está dentro da futura Diretoria de Justiça e Disciplina. Entendi. Vai ter uma diretoria chamada Diretoria de Justiça e Disciplina. Dentro dela vai ter um setor chamado Controladoria. Entendi. Dentro da Controladoria vai ter essas duas seções. Entendi. Entendeu? Mas isso é uma coisa que ainda vai ser, em tese, isso foi construído e isso está para aprovação do governo. Posso ser que esse setor não passe, enfim. Né? Então, mas a ideia nossa, o comandante está trabalhando para que esses setores sejam aprovados. Né? E isso vai dar uma dinâmica muito boa dentro da instituição, vai melhorar nosso poder fiscalizatório, né? É mais um sistema de filtro. As corporações têm que ter vários filtros. Isso. Porque ela filtra coisas que podem acontecer, previne coisas que poderiam acontecer, né? E blinda a instituição, blinda o comandante, blinda a sociedade, porque nós pagamos imposto para isso. Né? Então, vai ser uma coisa bem legal. Porque também tem a ver com o lance da transparência, da informação. Tudo isso está conectado. Eu ia comentar justamente, todos esses temas acabam estando interligados, né? No iniciozinho da nossa conversa, falamos em questões de governança, processo, gestão de riscos, integridade, compliance, transparência, tudo isso acaba estando interligado de uma forma dentro do próprio planejamento. Direto ou indiretamente, tudo isso vai estar ou deverá estar incluído em algum momento, de alguma forma, dentro do planejamento. Isso demonstra para a senhora como é difícil fazer um plano estratégico. Tem que pensar em tudo. Tem que pensar em tudo. Né? São várias ciências e a gente tem que estar pensando nisso, né? Então, não é tão fácil produzir um planejador. Com certeza. Não é chegar lá no Google e botar, faz um planejamento. E sair lá um planejamento para você, e você copiar. Isso. E aqui tá bonito, bota lá usa o Canvas, né? Não tem bota a ver umas fotos com a bonitas, né? Realidade. Mas a aplicabilidade, ela é execuível? Como é que vai ser a modulação disso? Como é que vai ser uma coisa importante que nós descobrimos aí no passar dos anos como implementar a estratégia deste plano. Esse é o grande desafio. A implementação da estratégia. A gente construiu o documento e agora? E agora? Faz como? Que legal. Esse seria um outro podcast. Pronto, é um outro podcast. Daqui para o final do ano a gente agenda a parte 2. Essa fica como a parte 1 da nossa trajetória. Aí a gente aguarda a parte 2. Tô certa que daqui para o final do ano vai sair muita coisa boa de vocês. Tem um trabalho muito gigante na sociedade. Eu acredito que essa gestão dentro das organizações públicas e privadas não tem diferença. É algo que melhora a vida da sociedade como um todo. Eu acredito genuinamente nisso. Parabenizo mais uma vez o trabalho de vocês. Sou fã. Eu nunca escondi isso. Eu falo isso em todo canto que vou. Mas é porque realmente eu vejo que existe, desde a ponta, existe realmente uma adesão muito grande a esses valores, a essas estruturas, e que entendem como isso é benéfico do ponto de vista da efetividade do próprio serviço que está sendo implementado nas organizações. Então, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui conosco. O seu primeiro podcast vai ser um sucesso. Espero que volte mais vezes. Eu sou muito mais técnico, muito mais cartesiano. Você é dos bastidores. Eu sou mais dos bastidores também, mas aí agora eu estou com essa missão, então estou um pouquinho dando a cara, mas acho que em determinadas situações é bom a gente dar a cara quando principalmente tem algo a mostrar, algo de positivo, algo que eventualmente as pessoas possam aprender conosco. Então acho que isso é importante. Acho que isso é uma das missões que nós temos enquanto seres humanos. E aí aproveitar para lhe pedir uma mensagem final, algum aspecto que queira mencionar assim para a gente terminar. Eu queria ter um dado muito interessante que nós
que é um indicador nosso, que as instituições têm um pouco receio de fazer a medição, e nós vamos medir. Vamos medir. Sentamos, vamos medir isso aqui. Chama-se o nível de satisfação da instituição dos militares. Começamos a medir. Né? Fizemos a primeira metragem, né? Em 2024. 2024, é. Foi a primeira antes de começar o plano a rodar. Né? E muitas perguntas assim, você confia no seu chefe? Você confia no comandante? Perguntas assim, entendeu? Você se sente feliz na corporação? Como é que está a sua estrutura de materiais? Está boa? Você quer mais lá? Você se sente abraçado? São várias perguntinhas assim, para a gente ver se o cara tem satisfação em utilizar o laranja. 75. Eu não estou com o número aqui na cabeça, que é tanto indicador, o número é média de 75%. Eu achei muito bom. Vamos medir de novo. Isso vai cair. Acho que foi a primeira, vai cair, porque o pessoal aqui mais lá, né? Você acha que cai? Pegamos quase 40% da tropa foi ouvida agora. 40%. Isso é muito positivo. Deu quase 80%. Tá vendo? 78%, salvo engano, 70%, uma coisa assim. Não sei, leviano. Nós melhoramos nosso indicador. Mas isso é fruto de quê? Do excelente trabalho do comandante, apoio do governo ao comandante, apoio dos comandantes, dos chefes. É uma tropa ordeira. Nós temos uma tropa ordeira, uma tropa boa, uma tropa técnica. Então, isso tudo me deixa muito feliz. Porque quando a gente pega essa métrica, esse número, se a gente for decantar esse número, ou analisar de forma qualitativa, é o trabalho da corporação. Isso. Quer dizer, é difícil uma corporação assim ter essa. Eu não fiz ainda um estudo comparativo, mas você sair de 75 para 70 ou 79, é uma coisa assim. Em um ano, eu ouvi quase 40% da tropa. Sei lá, 35, 40, mas não lembro. Só de ter lá alguém para escutar, eu acho que isso já faz uma diferença muito grande. Muito bom. E assim, a palavra final é o seguinte, não tenham medo de escrever. Mesmo que você escreva, mesmo que você faça um plano medíocre, tá? Tem um general chamado General Patton, general americano, que ele dizia o seguinte, é melhor um plano simples, executável, do que você ter um plano astronômico, cheio de coisa e não é auto-aplicável. A gente tem que ter coragem. Mesmo que, mas eu não conheço, eu não domino as ferramentas, eu faço alguma coisa simples da substituição. Tente medir indicadores serem fácil medidos, entendeu? Procurem outras instituições que têm um pouquinho de maturidade. O bombeiro está à disposição, sabe? A gente tem uma instituição que está de braços abertos para ajudar, auxiliar naquilo que for possível, né? Lógico, que for possível, né? A gente também não domina todo o conhecimento, mas a gente, mesmo o caminho que nós percorremos, né? Mostrar nossos acertos, nossas falhas, o que temos que melhorar. Mas o conselho que eu dou: escrevam doutrina, escrevam plano, escrevam indicadores, escrevam metas, porque se você não tiver uma série histórica, fica difícil você ter um bom indicador. Então, o que eu sinto muito é isso. As instituições não têm boas metas, porque elas não têm série histórica. Então, quem já tem, já começa na frente. Porque na hora que eu estabeleço uma série histórica, eu estabeleço a meta que eu quero. Que legal. Então é isso. Não tenham vergonha de planejar. Só façam. Depois melhora. Depois melhora. E vai aprimorando nas revisões, nos monitoramentos. Exatamente. E o próprio trabalho é esse. Que legal. Muito obrigada uma vez mais. Foi um prazer, uma honra ouvir uma vez mais a trajetória, com tantos detalhes, com tantas dificuldades, mas também com tantos guias, manuais, né? Quase o passo a passo de como fazer tudo. Então, acho que vai ser um episódio particularmente educativo. De verdade, acho que tem algumas dicas super relevantes para quem está começando, para quem está com medo, para quem não sabe como fazer, como começar. Então, acho que realmente foi um episódio com muitas dicas valiosas. Agradeço também pela disponibilidade de se colocarem à disposição de outros órgãos para compartilharem naquilo que for, né, do vosso limite, da vossa competência, para compartilharem, auxiliarem nessa trajetória,
mas eu acho que o pontapé inicial já foi dado, o pontapé de saída foi dado aqui no Estado, bem ou mal, os órgãos estão avançando, os órgãos estão com esse tema hoje em dia na mesa, então eu acho que isso já é algo muito positivo, de verdade. E com o tempo a gente vai melhorando, vai arriscando, vai acertando, vai ajustando, enfim, essa mistura entre erros e acertos acho que é normal. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também, ouvintes, fiéis ouvintes. Espero que tenham gostado desse episódio. Curtam, comentem, compartilhem, tragam sugestões de temas para que nós possamos trazer aqui em outros momentos. Divulguem também o trabalho do Corpo de Bombeiros, que é um trabalho, de facto, de excelência no Estado. E, através dele, a gente pode melhorar também as nossas organizações. Valeu, galera. Até a próxima.